Fala, meus queridos alunos, mais uma vez aqui o professor André Luiz com vocês, trazendo algumas reflexões básicas a partir da filosofia, e hoje nós temos um tema bem complexo, que é sobre a filosofia analítica. Por isso eu quero te convidar a ter todo o teu material aí bem separado, tá? Pega a tua caneta, pega o teu caderno, pega a tua borracha, pega tudo que tu vai precisar, na verdade, para que a gente possa construir conhecimento. O conhecimento filosófico em alguns conteúdos, né, ele é bem criterioso, às vezes ele é até bem chatinho, porque tem, né, uma metodologia, tem todo um arcabouço de conhecimentos que são conectados. Então, a gente precisa estar muito atento, e nós vamos tratar hoje da lógica moderna, né, obviamente. Nós já temos aqui conteúdos, aulas sobre a lógica moderna, sobre a filosofia analítica, e aí eu convido você a dar lá um Gonçalves Dias, dá um Gonçalves Dias e vai olhar, dá um Gonçalves Dias para tu olhar lá, né, desse Gonçalves Dias, lá no conteúdo, que tu vai encontrar, para você não vir só para fazer o exercício, que já não fica muito legal, porque senão muita coisa vai se perder, tá? Alinha muito bem a coluna aí também, certo? Na cadeira, para que não tenha dores, e aí no meio do processo você não fique incomodado. Isso tudo vai facilitar a sua concentração. E eu te convido a estar bem concentrado, tá? Para que a gente possa apreender, né, todo o conteúdo bem legal, ter esta possibilidade de anexar a nossa estrutura cognitiva, ao nosso pensamento, ao nosso conhecimento, coisas mais apuradas, né, mais criteriosas. Então eu conto com a sua participação dentro desse processo, tá bom? Vem comigo aqui para a gente pensar um pouquinho sobre a filosofia analítica. E um dos expoentes dessa filosofia analítica, sem dúvida nenhuma, é o Wittgenstein. Tá? O nosso autor, Wittgenstein, é uma grande sugestão de leitura dentro da filosofia analítica. Claro que nós temos aí outros autores, Frege, Rassel, mas o Wittgenstein é um dos que traz aí para a gente uma série de reflexões que são importantes, principalmente dentro da linguagem. Sobre Wittgenstein, né, sobre esse nosso autor querido, Wittgenstein, e sua filosofia, é correto afirmar. Vamos lá. Letra A. Defende que a tarefa da crítica, ou, né, do conhecimento crítico, consiste em examinar os limites da razão teórica. Bom, aqui nós temos já uma coisa muito mais kantiana do que de Wittgenstein, né? Porque Wittgenstein é filosofia analítica, é análise da linguagem, necessariamente. Ou num primeiro momento uma estrutura extremamente lógica, ou num segundo momento, dentro de um contexto mais pragmático do uso social, né, da convivência a partir da linguagem. Não é muito aqui o que a letra A talvez esteja querendo sugerir para a gente. Letra B é o responsável pela superação do aristotelismo e pelo advento do conceito moderno de ciência. Bom, não é muito bem esse aqui o elemento surgido e sugerido ao nosso autor Wittgenstein, né? Como eu falei para vocês, ele é mais da análise da linguagem, da filosofia analítica, através da virada linguística, do funcionamento da linguagem, das estruturas da linguagem. Letra C é considerado o iniciador da corrente filosófica conhecida como filosofia analítica. Ele é um dos primeiros, né? Então eu posso até deixar que tem como interesse a investigação acerca das formas e dos modos de funcionamento da linguagem, né, como verdadeiras. Aí que está melhor do que as outras alternativas, vamos combinar, né? Então aqui a letra C traz para a gente uma boa perspectiva de resposta. Letra D, a sua obra Tratado Lógico Filosófico versa sobre a relação entre forma da linguagem e sua relação com o divino. Não é muito bem isso, né? Não é muito aí a expressão desta obra, principalmente a relação com o divino, que não vai encaixar muito legal. Letra E, estabeleceu a dúvida hiperbólica. A dúvida hiperbólica, gente. Você já tem aulas sobre isso aqui na plataforma. Essa dúvida hiperbólica, a famosa dúvida metódica ou ceticismo metodológico, isso é de Descartes, não é do nosso amigo Wittgenstein, tá certo? Então, veja só, na letra D o divino não vai pegar legal, na letra S, essa dúvida hiperbólica não é bem, né, a nossa condição, na letra B o aristotelismo e na letra A esse limite da razão, cada um vai desqualificando essas alternativas, vai sobrar a letra C. Então você vai assinalar a letra C de casa. Perceba que na letra C
eu vou trazer a linguagem, o funcionamento da linguagem, obviamente, eu tenho a filosofia analítica, eu tenho essa linguagem como interesse de investigação, a própria linguagem, né, essa linguagem como elemento fundamental. Então é bem melhor marcar aqui a letra C vai surgir para a gente como uma grande sugestão de resposta para os nossos anseios, tá, dentro desta questão. Dentro da nossa segunda questão, Tratado Lógico-Filosófico, Wittgenstein trata, dentre outros assuntos, a relação entre o mundo e a linguagem, certo? Assinale a alternativa que reflete esta relação. Ele está perguntando a relação entre mundo e linguagem, como é que eu estabeleço esta relação. Eu posso afirmar como um mundo é? Não, não é isso. Tá? Eu posso descrevê-lo de forma linguística. Ok? O mundo é a totalidade das coisas, não dos fatos? Piorou. Não é por aí que a coisa funciona. Tá? Eu tenho a linguagem como uma espécie de descrição do mundo. E olha que tem seus limites, dentro dos limites da linguagem. Tá? E esses limites serão estabelecidos de forma aí mútua, né, um para o outro, tanto da linguagem para o mundo como para a linguagem. Né? Dizer algo do mundo é mostrar algo no mundo. Também não é esta a relação que é estabelecida, não é bem por aí que nós vamos encontrar a relação. Letra D. Posso descrever o mundo dos limites da minha linguagem? Sim, esta por sua vez é limitada pelo mundo. Melhor, fica aqui uma coisa mais tranquila. Na linguagem, a significação de uma expressão qualquer sobre o mundo deve repousar na verdade. Aí já fica, né, um pouco exagerado. Não é bem por aí que a coisa funciona. Então, nesta segunda questão, você vai assinalar a letra D de dado. Marque letra D na segunda questão, correto? Vamos aqui passar para a terceira questão. Wittgenstein influenciou decisivamente a filosofia da linguagem contemporânea, também identificado como filosofia analítica. Da obra Tratado Lógico-Filosófico, uma das afirmações mais célebres é: sobre aquilo que não se pode falar, devemos calar. Muito legal. Tá? Eu costumo dizer que é uma das expressões mais importantes da filosofia. Na verdade, não é uma coisa sobre lógica, é sobre a vida. Daquilo que você não sabe, você deve ficar calado. Cale-se. Perfeito. Muito bom. Tratado Lógico-Filosófico, Wittgensteiniano. Sobre tal argumento, está incorreto concluir que... Aí nós vamos fazer aquela heurística negativa. Nós estamos buscando aquilo que não está, né, certo, em acordo ou na mesma linha. A análise da linguagem é mais eficiente para resolver problemas filosóficos? Não, isso aqui está certo, não está incorreto. Dentro da filosofia de Wittgenstein, é feita a análise da linguagem, né? Então, não é aqui que nós vamos encontrar o que está incorreto. Letra B. A tarefa da filosofia consiste mais em construir teorias metafísicas. Realmente, aí já ficou difícil. Do que em elaborar métodos de análise? Não, aqui realmente está incorreto, tá? Metafísica, não. C. O problema da filosofia tem sido o desconhecimento das regras ocultas nos jogos de linguagem, certo? Letra D. As proposições da metafísica, da estética, da religião e da ética representam absurdos lógicos. Aqui fica mais adequado, né? Assim. Letra E. Os problemas filosóficos não são necessariamente falsos, mas em grande parte são desprovidos de significado lógico e linguístico. Fica mais adequado. Então, se nós estamos procurando uma coisa muito mais fácil de identificar, que está em desacordo, né, que não está ali acordando com o que Wittgenstein vai trazer, então nós vamos assinalar a letra B de bola. Tá? Assinale para você aí a letra B. Dentro da análise da linguagem, é muito fácil você perceber que essas estruturas de falsidade, verdade, daquilo que é estabelecido como gramática universal, ou até mesmo dentro dos jogos de linguagem, né, ele vai trazer uma nova forma de você observar, uma nova forma de você traduzir, uma nova forma de você interpretar estes fenômenos. Então, o Wittgenstein ele traz ali, né, uma análise muito mais coerente, e os elementos metafísicos eles não vão se encaixar dentro dessas estruturas, elas estão ali muito mais ultrapassando, extrapolando,
transcendendo esta possibilidade de avaliação. Então é importante que nós tenhamos aqui essa clareza a respeito deste processo, tá bom? Letra B, é melhor assinalar a letra B aí como o que está incorreto, certo? Então, vamos seguir, vem conosco, não deixa a gente sozinho não, bora lá. Não deixa aí a preguiça chegar, vem comigo aqui. Vamos para a quarta questão, tá? Nesta quarta questão diz assim, um texto que não caminha em uma única direção coincide, na verdade, com a natureza própria da própria investigação. Esta, com efeito, obriga-nos a explorar um vasto domínio de pensamento em todas as direções. As anotações filosóficas deste livro são, por assim dizer, uma porção de esboços de paisagens que nasceram nas minhas longas e confusas viagens, investigações filosóficas, a partir do conhecimento relativo à filosofia, e do texto acima assinale a opção correta, a partir do conhecimento relativo à filosofia, e do texto acima assinale a opção correta. Vamos lá. Wittgenstein, em suas investigações filosóficas, elaborou uma nova imagem da linguagem, em continuidade com a imagem agustiniana da mesma? Não, na verdade ele vai divergir em alguns pontos, em muitos pontos, de vários autores, não é só de Agostinho não, tá? Mas não é na mesma linha, tá? Que não é uma continuidade, não é um prosseguimento, né? Torna-se um exagero e incoerente até, né? Então, fica demais aí o negócio, né? Extrapola, tá? Inconsistente. Letra B. Contra a tentação da elaboração de uma nova teoria da linguagem, Wittgenstein opôs a teoria da linguagem, incluindo alguns esboços filosóficos sobre o tema. Bom, verdade, ele vai encontrar aqui alguns elementos que vão ultrapassar, né? Que vão, na verdade, se tornar contrapontos à filosofia agustiniana, da elaboração, né, a respeito da linguagem que existia dentro dessa filosofia. Letra C. A filosofia, como a pintura impressionista, limita-se. Obviamente, esse aqui não é sequer o objeto, né, que é tratado na filosofia de Wittgenstein. Ela é uma filosofia analítica, tá? Ela pega ali a linguagem como elemento, e o grande tema é essa linguagem, tá? Essa linguagem, ela não está expressa em momento nenhum nessa alternativa. Letra D, a filosofia da linguagem, a filosofia da linguagem de Wittgenstein é ainda fortemente atrelada à filosofia da linguagem de matriz religiosa, mas aí ficou difícil, tá? Nós sabemos aqui, por exemplo, como tem na letra B, que ele até vai, né, superar muitos esboços filosóficos do próprio Agostinho, que é da patrística, então está para além. E não é essa questão da metafísica religiosa que está na filosofia de Wittgenstein. É muito fácil você perceber que ele vai se esquivar, né, deste processo. Então não é muito por aí que nós vamos encontrar uma resposta para esta questão. De linguagem de matriz religiosa não vai trazer para a gente uma proposição tão válida, uma proposta tão aceita, uma sugestão muito melhor, tá? Letra E. Wittgenstein é o filósofo da linguagem menos preciso de toda a história da filosofia. Olha, a questão de ser preciso ou não, ela é muito relativa dentro desse processo. O Wittgenstein, ele traz muitas reflexões importantes, interessantes, mas dizer que ele é o menos preciso é muito exagero, tá? Não vejo com tanta felicidade esta construção nesta alternativa, né? Ela se torna ali um tanto quanto atabalhoada até, né? É melhor não escrever desta forma, tá? Ele tem, na verdade, muitos estudos que são de extrema importância e que trouxeram várias outras interpretações e abriram um leque de oportunidades para muitos outros filósofos darem continuidade, refutarem ou até mesmo melhorarem aquilo que foi produzido por ele, tá? Então, neste caso aqui, a melhor alternativa para a gente assinalar é a letra B de bola, tá? Perceba que a letra B de bola, ela traz pelo menos uma coisa mais coerente, do qual nós podemos ali beber nesta fonte e deixá-la como uma grande sugestão de resposta. Então eu sugiro aos senhores que tratem esta letra B com muito carinho e ali assinale a letra B, né?
que nós temos uma espécie de superação, de reelaboração e, de certa forma, oposição àquilo que é elaborado dentro da teoria, né, da lei da patrística, que trata com Santo Agostinho na Idade Média, portanto, né, que é embebida de uma religião, uma religiosidade cristã, tá certo? Então, assinale a letra B, portanto. Quinta questão. Wittgenstein passa a pensar a linguagem de forma mais dinâmica. Perfeito, muito legal. Nós temos aqui uma proposição bem coerente com o nosso autor, né? Principalmente na parte dos jogos de linguagem. Para ele, o que determina o seu sentido é o uso e o respeito às regras. Então, a linguagem ela tem o seu uso e tem regras para ser usada dentro de um determinado contexto, e o respeito a isso é que dá, né, a condição dela. Seguindo a teoria dos jogos, eu sabia que apareceu os jogos de linguagem, assinale a alternativa que demonstra a interpretação correta do argumento. Olha só, aqui nós vamos procurar uma coisa bem interessante, tá? Letra A. Os jogos de linguagem são forma de lidar com as línguas desconhecidas? Não, não é muito bem isso, tá? É muito mais pelo uso, pela pragmática, pelo exercício, né, desta linguagem, não com línguas desconhecidas, né? Não é bem por aí, não era essa a proposta, na verdade, tá? Letra B. Os jogos de linguagem se dão como um jogo estabelecido pelo uso e regras determinadas pelos próprios jogos, né, que são construídos. Muito bem, a letra B aqui está bem colocada, bem delineada. Letra C. Os jogos de linguagem são uma metáfora utilizada pelo autor para designar o desenvolvimento da linguagem infantil. Não é bem por aí, não é só infantil, não era esse o projeto, não era esta a intenção, tá? Letra D. Os jogos de linguagem são códigos matemáticos sugeridos como fundamento de determinadas línguas. Bom, essa história dos códigos matemáticos, talvez no primeiro Wittgenstein, como as pessoas dividem, né, os autores, as pessoas que escrevem sobre ele, né, aqueles filósofos ou analistas do conhecimento de Wittgenstein, definem ali o primeiro, o segundo. Talvez no primeiro fizesse até sentido, mas nessa parte dos jogos de linguagem, não. Não era esta a intenção do Wittgenstein colocar como elementos matemáticos, fechados, absolutos, exatos, deterministas. Não é bem por aí que nós podemos encarar ou perceber a coisa. Letra E. Os jogos de linguagem são as linguagens privadas que se relacionam. Não é isso, os jogos de linguagem eles estão naquela categoria do uso, né, daquela condição mais prática da coisa. Não dá muito para encaixar essa parte, então nós vamos também declinar da letra E. Você não vai conseguir ser feliz marcando a letra E, porque ela traz uma interpretação bem diferente daquilo que nós entendemos. Então, se nós pegarmos o que nós queremos, o que nós sabemos sobre a filosofia analítica e o nosso autor Wittgenstein, então aqui nós só temos uma alternativa a seguir, que é a letra B de bola. Onde ela realmente traz uma sugestão, né, de que os jogos de linguagem se dão, obviamente, como um jogo, jogos de linguagem como um jogo, estabelecido pelo uso, ali aquela troca mútua, aquele diálogo constante, aquilo que traz para a gente, tá, o conhecimento ali a partir do funcionamento. É por isso que fala da dinâmica, de forma mais dinâmica. Bem no começo da questão nós temos essa citação ali, quer dizer, ele pega a linguagem de uma forma mais dinâmica, ele tira dessa formatação muito mais fechada que nós tínhamos antes, né, dessa estrutura da linguagem, certo? E com regras determinadas pelos próprios jogos. Se você domina essas regras, você domina aquilo que é estabelecido a partir da linguagem, né? Então, eu preciso, para me inserir num universo linguístico, dominar as regras do jogo desta linguagem, né, que linguisticamente é desenvolvida, para que eu não fique por fora daquilo que é tratado entre as pessoas que estão jogando tudo isso que nós entendemos como, né, o processo de conhecimento. Tá? Então aqui é mais fácil vocês marcarem a letra B de bola. Marque aí, portanto, para vocês a letra B de bola, é ela que traz para a gente elementos que estão muito mais em acordo com o que nós sabemos.
ok? E, nesse caso, o saber é fundamental. Tá? Eu vou deixando aqui para vocês o nosso forte abraço, pedindo aos senhores que continuem conosco, é importante essa caminhada, nós estamos juntos aqui já há muitas aulas, há muitos momentos, há muitos encontros, e que nós possamos continuar sempre juntos. Sou André Luiz, fique conosco.